Glória a Jesus. Lucas 21, verso 27. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ler nessa noite então, que diz assim: então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Salta lá para o versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, irmãos? Pode se assentar nessa noite. Apenas esses versículos nessa noite, para falar aquilo que Deus ele já começou a falar nessa noite, irmãos, nesse culto, né? Então eu vou dar nessa noite só um complemento do que Deus começou a falar através dos louvores, através de saudações, né? Então está aqui, irmãos, a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ele vai voltar a segunda vez, né? E nessa segunda vez não é igual à primeira vez, porque a primeira vez o Senhor Jesus ele vem como Salvador, ele vem salvar a humanidade, ele vem pregar as boas novas, o Evangelho a cada pessoa que se arrependa, né, dos seus pecados, porque a terra ela estava dominada pelo inimigo, por Satanás, e assim estão muitos ainda, irmãos, com a mente dominada pelo inimigo, né? Se você chegar e apresentar hoje a mensagem de Deus para essas pessoas, não vai haver muita aceitação, porque aquela pessoa já está com a influência do inimigo ali, né? Rejeitando aquilo que é de Deus. E o inimigo, ele vai fazer isso, ele vai trabalhar assim, ele vai rejeitar aquilo que é do Senhor. Então o Senhor Jesus já veio como Salvador, morreu, ressuscitou, aleluias, e prometeu quando estava aqui, que viria novamente aqui, para buscar a sua igreja, e a Bíblia, o Evangelho, relata isso, irmãos, falando que ele vai vir nas nuvens, em glória, outra vez, né, buscar a igreja, aleluias, e esse fato, né, está demorando a acontecer, e tem demorado, e muitos já desistiram até disso, não acreditam mais. Muitos já falam que Jesus Cristo não vai voltar, né? Que já tem muito tempo que fala que Jesus vai voltar, e Jesus nunca voltou até hoje. Mas o fato é que a palavra não mente, não falha, e nós cremos nessa noite, eu creio que o Senhor Jesus vai voltar sim, aleluia. E nós vemos que tem duas maneiras, irmãos, aleluia, da volta de Jesus. A volta de Jesus se dá dessa maneira que acabei de falar. Ele fala na palavra que ele virá nas nuvens do céu, né? Ele vai aparecer nas nuvens do céu, não vai nem tocar no chão, e vai voltar um dia. E a outra maneira também se dá quando a morte nos alcança. Quando a morte alcança a pessoa, podemos se dizer também que Jesus Cristo, ele já voltou para aquela pessoa, porque não haverá mais oportunidade, não haverá mais o que fazer. O que aquela pessoa já fez ou deixou de fazer, né, já vai ser pesado, julgado numa balança. Depois da morte vem-se o juízo. Então isso significa que Jesus
já voltou para aquela pessoa quando ele morre. Então há essas duas maneiras, e nós vemos que Jesus tem voltado então para muitas pessoas. Muitas pessoas têm morrido sem Cristo. Outras também até chegou a conhecer Cristo, chegou até a conhecer a palavra de Deus, mas não deu tanto crédito assim, não se esforçou e desviou, e também padeceu sem Cristo, mesmo tendo um encontro, conhecendo um dia a palavra, ele padeceu sem Cristo. Aleluia, glória a Deus. E nessa noite a palavra de Deus vem nos alertar que o Senhor Jesus, ele vem sim, irmãos, e Jesus nos adverte que para nós tomar cuidado, olhar para nós mesmos. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos, olhar para nós mesmos sempre, cuidar de nós, da nossa salvação. Nós não podemos ficar desapercebidos, até porque a palavra relata, meus irmãos, que essas duas maneiras de Jesus Cristo vir, nós não sabemos o momento, jamais nós iremos saber. Ninguém vai saber o dia que ele vai morrer. Ninguém vai saber. E também, tampouco, o dia que Jesus vai voltar. Então é algo que vai acontecer, né, de improviso, como diz a palavra de Deus. Então, quando a palavra nos traz isso, nós temos que olhar para nós, porque nós não sabemos. Então nós temos que cuidar. Nós temos que estar sempre preparados. Nós temos que nos preparar então para algo que nós não sabemos o momento e a hora. Mas o Senhor, ele adverte, ele fala. Ele fala até que tem sinais da vinda do Senhor Jesus. E os sinais estão aí, né, irmãos? A igreja conhece, nós já conhecemos, já ouvimos, né, falar nas pregações, os sinais da volta de Jesus, a fome, as guerras, os pecados, o aumento dos pecados sobre a terra. Tudo isso indica a volta de Jesus, o amor das pessoas se esfriando, aleluias. Pessoas também que se desviam da presença do Senhor, isso também é sinal, irmãos. Isso é um sinal forte também, que podemos citar nessa noite. Pessoas que estão na igreja, né? Daqui a pouco não estão mais. Um lugar que eu considero um lugar maravilhoso, que é a igreja, que é uma pessoa estar na casa de Deus, fazendo a obra, na presença de Deus. Não tem algo melhor, né? Sentir a presença do Senhor, estar recebendo do Senhor sempre, sendo abençoado. Quem aqui já não foi abençoado, irmão, várias vezes? Quem não é abençoado? A nossa vida é uma bênção já, irmãos. Então, para que coisa melhor do que isso? Assistir todos os dias Deus trabalhando na nossa vida, operando algo maravilhoso, mudando vidas de pessoas. Muitas pessoas dão testemunho, né, irmãos? Nós começamos a ouvir. Pessoas começam a relatar como ele era, como ele andava. E hoje nós olhamos para essa pessoa e vemos a diferença, vemos a maravilha que foi feito através da palavra de Deus, né? Foi feito através da igreja ali, levando a palavra, pregando a palavra. Então é maravilhoso isso, e mesmo assim as pessoas saem da presença de Deus. Então esse é um sinal forte de que o Senhor está para vir. Então ele diz aqui nessa noite que nós não devemos carregar nossos corações. Os nossos corações não podem ficar carregados das coisas aqui da terra, irmãos, desse mundo. Aleluia. Preocupar, encher o nosso coração das coisas aqui na terra. Nós sabemos que nós precisamos sim das coisas aqui da terra. Nós sabemos que nós precisamos trabalhar. Nós sabemos que nós precisamos nos alimentar, comer, vestir. Aleluias. Sabemos disso, que precisamos estar
dentro de uma sociedade, né? Temos uma família para cuidar. Então nós sabemos de todas essas coisas, que são coisas, eu digo, da vida, dessa vida, que Jesus relata aqui, né? Glutonaria, embriaguez. Graças a Deus que a igreja, né, está fora disso, né, da embriaguez, da bebida. Aleluias. Mas existem outras coisas também, irmão, que são lícitas. Existem coisas que são lícitas, irmãos, que nós podemos fazer, mas são coisas também dessa terra. Então, Jesus nessa noite nos chama a atenção para nós não carregarmos o nosso coração com essas coisas aqui da terra. Podemos ter, sim, podemos desfrutar, sim, mas com equilíbrio, com sabedoria. Não podemos deixar elas nos dominar, a ponto de esquecermos que temos um Deus que é soberano, que é primeiro nas nossas vidas, né? Não podemos esquecer do trabalho, da reverência que nós devemos ao Senhor, por causa de coisas. Aleluia, Jesus. Então é algo que Jesus fala, que essas coisas virá sobre nós como laço, irmãos. Nós não sabemos quando é que vai ser, mas mesmo assim, nós achamos pessoas que brincam com a palavra, ficam esperando ver o que vai acontecer, ficam pagando para ver, dando tempo ao tempo, não toma uma decisão logo diante de Deus, de bater o pé e agora para sempre eu vou seguir Deus e não vou parar mais, e acabou, o que vier, eu vou estar fazendo a obra de Deus, vou estar na presença de Deus, aleluias. Mas infelizmente o inimigo não encontra brecha, e pessoas encontram razões para não estar inserido na igreja, inserido no corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Conversava com uma pessoa outra vez, já crente evangélico, ele está sem congregar, e eu já tenho convidado ele para vir. Mas nós conversando, ele chegou a falar: não, eu não estou na igreja, mas de Cristo eu não largo. Ele falou para mim assim: de Cristo eu não largo. Mas veja bem, mas ele não está congregando, irmão, e já tem um tempinho. Então essa pessoa, ele já está sendo enganado pelo inimigo. Será que não existe um lugar onde ele possa congregar? Será que não existe uma denominação, uma igreja, que ele possa congregar? Será que ele está procurando uma igreja perfeita? Um pastor perfeito aqui na terra? Ele não vai encontrar. Felizmente ele não vai encontrar. E nós também não, viu, irmãos? Porque nós somos homens e temos sim falhas e defeitos. Aleluias. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos aceita e nos completa, irmãos, naquilo que falta em nós. O nosso Deus nos completa. Glória a Deus. Então, Jesus nos adverte nessa noite: vigia. Vigia. E isso é algo que nós temos que fazer, temos que vigiar. Vigiar a nossa vida todos os dias. Vigiar como ando, como o Fernando, né? Fernando vigiou. Ele percebeu que tinha algo errado. Ele foi atrás. Isso é vigiar, irmão. Vigiou, pediu oração, está aí. Glória a Deus nessa noite. Nós sentimos falta dele, sim. Eu cheguei a perguntar por ele aqui, outro dia aí, porque eu achei estranho que ele faltou 2 cultos. E ele nunca fez isso, mas a esposa dele. Mas ele vigiou. Ele vigiou, aleluias. E venceu e teve a vitória. Está aqui nessa noite. E que Deus venha sustentar e levantar ele daqui para frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então Jesus fala: vigiai. Vigiai e orai em todo o tempo.
Ele também citou a oração, Fernando, ele falou sobre a oração. Então, o Senhor Jesus nos manda orar. Muitas vezes as pessoas acham chato quando o pastor fala de oração, chama para orar, ou o irmão chama para orar. As pessoas acham chato, mas aqui o próprio Jesus, nesse discurso, ele está falando: orem em todo tempo, orem em todo tempo. Então, quem fala isso é o Senhor Jesus, esse é um conselho do Senhor, para nós orarmos. Porque a oração é algo que nos blinda, nos fortalece, nos dá intimidade com o Senhor e vai nos livrar do laço do inimigo, da surpresa do inimigo. Aleluia, Jesus. E o Senhor nos adverte nessa noite que vai chegar aquele grande dia. O grande dia, a volta do Senhor. E Ele nos adverte, nos chama nessa noite para que nós estejamos de pé naquele grande dia. Viu, igreja? Senhor. E nós precisamos estar de pé, irmãos. Nós precisamos estar de pé no grande dia. Ou até o dia que o Senhor nos chamar. Aleluia. Precisamos estar ali, né, crendo na palavra, vivendo a palavra de Deus. Não podemos desistir e abandonar a congregação, como é costume de muitos. Aleluia, Jesus. E não adianta eu pensar que eu estou com Cristo, se eu estou fora do corpo, se eu estou fora da igreja, se eu não estou unido com a igreja. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele deixou assim. O Senhor Jesus, Ele não disse que ia ficar um para cada lado. Ele disse que, aleluia, ia edificar a igreja dele. E a igreja dele não é uma pessoa de cada lado, um local. A igreja dele é de pessoas reunidas. Aleluia, Jesus. São pessoas que se reúnem. E a igreja de Jesus Cristo é um corpo, com muitos membros. Aleluias. E nós somos... Cada um de nós somos membros desse corpo de Jesus, que é a igreja. E eu não posso estar separado do corpo. O membro não pode cortar o braço e lançar fora. O braço vai secar e vai se perder lá, vai acabar. Ele vai perder a vida se cortar. Então é assim, é aquele crente que pensa que se ele ficar fora da igreja, ele vai continuar. Ele vai continuar orando lá e vivendo com Cristo. Não. Não caia nisso, irmãos. A igreja é local onde o Senhor fez para as pessoas estarem ali, se reunidas, um ajudando o outro. E por isso, o Senhor Jesus levantou pastores, profetas, mestres. Porque tem que ter a igreja, o pastor, para os mestres ensinar, os profetas. Então, para que Jesus ia levantar pastores, mestre, se não tem uma igreja para os pastores pastorear? Então, não caia nessa mentira do diabo, de se afastar do Senhor. Mas vigiai, orando em todo o tempo, e vamos cuidar para estarmos de pé, meus irmãos, para a vinda do Senhor, a qual nem eu e você sabe a hora e o momento, a qual nós também podemos ser chamados pelo Senhor. Não sabemos se semana que vem, irmãos, nós estaremos todos aqui, né? Então, temos que estar ciente disso, conscientizar. Precisamos estar diante do Senhor, ainda com pouca força, mas sempre constante, perseverando, ainda que seja devagar, viu, meus irmãos? Ainda que não seja correndo, aleluias, mas você tem que estar de pé diante do Senhor. É assim que Jesus quer encontrar quando Ele vier
ao nosso encontro, ao seu encontro. Aleluias. Ele quer eu e você de pé diante dele, servindo a ele. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor tinha no meu coração. Pensei que não ia pregar, mas quando eu vi logo, não, eu vou pregar nesta noite. Então fica com esta palavra, fica firme no Senhor. O Senhor quer te encontrar você de pé quando Ele vier. Não se afaste, irmão. Aleluias. Não perca a comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, com os irmãos. Esteja sempre aqui, aleluias, porque nós somos diferentes e nós não somos perfeitos. Cada um tem um defeito, né? Mas isso não vai impedir a nossa comunhão por esse grande amor que Jesus Cristo nos deu. Isso não pode impedir de nós perdermos essa bênção, amém? Glória a Deus. Eu convido você a ficar de pé.